Quero convidar todos mais uma vez a que abramos nossas Bíblias. No texto da nossa mensagem nesta tarde, se encontra no Evangelho de João, no capítulo 7, versículos 14 a 18. Texto da Palavra de Deus para a nossa meditação nesta tarde. Título da nossa mensagem: o melhor comentário da Bíblia. Esse trecho nos mostra o Senhor Jesus nos ensinando aqui que não basta nós termos um mero conhecimento teórico e intelectual das doutrinas das Escrituras, mas que é preciso também um conhecimento prático, um conhecimento experiencial. Esse conhecimento nos é dado se tivermos a disposição sincera de obedecer à sua vontade e de aplicarmos os seus ensinos em nossas vidas, que nós lemos nesse trecho aqui. Lendo mais uma vez: mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina, isto é, o meu ensino, não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, a vontade de Deus, pela mesma doutrina, pelo mesmo ensino, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. O Senhor Jesus aqui, ele havia subido a Jerusalém para a festa dos tabernáculos, a festa dos tabernáculos ou festa das tendas. Em algumas traduções, era uma das 3 festas instituídas pela lei de Moisés. Uma das 3 festas anuais do povo israelita. A outra era a Páscoa e também a outra era a festa das colheitas ou das semanas, também conhecida como festa de Pentecostes. A festa do tabernáculo, ela apontava para a peregrinação do povo no deserto quando eles habitavam em tendas. Então o povo de Israel todo ano comemorava isso como uma ordenança da lei, comemorava esse fato de que eles peregrinaram no deserto para a Terra Santa durante 40 anos. E o Senhor, como um judeu devoto, o Senhor Jesus, Filho de Deus, um homem Deus, ele também cumprir as ordenanças da lei que estavam prescritas para aquela época, não mais para os dias de hoje. Ele nos é também aqui um exemplo de submissão e de obediência a Deus. Ele cumpria a lei de Deus, ele mesmo sendo o próprio Deus, Verbo encarnado, e a lição para a gente também. No versículo 15 nós lemos que os judeus se maravilhavam, isso é, se admiravam, dizendo, isso é, porque Jesus foi ao templo e ensinava. Ele foi lá ao templo de Jerusalém ensinar o povo. Isso foi interpretado como uma grande ousadia, um grande atrevimento da parte dele. Quem era ele para se colocar numa posição de ensino ali perante o povo? Era esse o raciocínio daquela gente ali. Que credenciais Jesus poderia apresentar para estar ensinando ali? Todo mestre, todo professor, para ele ser qualificado, para ele dar uma aula, para ele falar sobre algum assunto, ele precisa ser uma pessoa autorizada, uma pessoa balizada, uma pessoa com credenciais. Hoje em dia, as credenciais seriam um diploma, ou seja, atestando que ele de fato tem a formação necessária, a qualificação exigida para ministrar sobre uma determinada matéria, sobre um determinado tema. Se vamos para cursar uma faculdade de História, por exemplo, nós esperamos que aqueles que vão ministrar disciplinas necessárias para a nossa formação tenham a devida qualificação legal para tal, né? E assim por diante. E a resposta que o Senhor Jesus dá aqui é muito interessante, né? Ele diz: a minha doutrina, versículo 16, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. O que acontecia ali entre os judeus da época de Jesus? Haviam ali escolas rabínicas, escolas dos rabinos. Então os rabinos, eles eram
Eles cursavam essas escolas e havia diferentes escolas com diferentes interpretações sobre algumas questões legais. Algumas escolas rabínicas eram mais místicas, outras eram mais legalistas, outras eram mais liberais e assim por diante. Mais ou menos o quadro religioso da época era mais ou menos o que, grosso modo, mais ou menos parecido com o que nós temos hoje. Ou seja, havia diferentes escolas de pensamento ali no meio religioso, e cada rabino, quando ia ensinar, ele se reportava ao ensino desses mestres. Olha, segundo Hilel falou, Hilel, um grande rabino, um grande sábio entre os judeus, Hilel ensinou assim. Aí o outro, aí vinha um outro para ensinar e dizia, não, segundo Shammai ensinou, Shammai, um outro grande rabino, segundo Gamaliel sustenta, e assim por diante. Cada um baseava a autoridade do seu ensino ali diante do povo, na tradição recebida desses mestres cujas escolas eles frequentavam. E Jesus espantava a todos, e nós vemos isso já em Mateus 7, 28 e 29, no Sermão do Monte, o povo espantado dizendo que ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Os escribas ensinavam o povo dessa forma. Ou seja, o meu ensino é seguro, é fiel, porque Gamaliel assim disse. O meu ensino é válido, é esse o ensino que vocês têm que seguir, é o melhor o ensino proposto, porque Shammai afirmou isso. E assim por diante. Ou seja, a validade do ensino dos rabinos era corroborada, ou supostamente corroborada, pelos mestres das escolas que aqueles rabinos, onde eles foram formados, onde eles frequentavam. Se os irmãos recordarem, entre os profetas de Israel, os profetas e sacerdotes do Antigo Testamento, isso não acontecia. Nós não vemos nenhum profeta, nenhum sacerdote do Antigo Testamento dizendo que eles estavam falando isso porque fulano de tal, que aquilo que eles falavam era verdadeiro porque tinha o respaldo de um grande sábio, de um grande mestre da religião. De maneira nenhuma. Os profetas e sacerdotes no Antigo Testamento sempre diziam, assim diz o Senhor. Era isso que caracterizava a pregação do Antigo Testamento. Assim diz o Senhor. E pelo fato de assim diz o Senhor, a palavra que eu estou dizendo ao povo, esse raciocínio, ela é autorizada, porque ela vem da parte de Deus. A religião na época de Jesus, na época de Cristo, dos apóstolos, o judaísmo havia decaído tanto que assim diz o Senhor já não ecoava mais há muito tempo. Era Hilel disse, Gamaliel falou, Shammai sustenta essa posição e assim por diante. Qualquer semelhança, aliás, com o que a gente vê em muitos arraiais não é mera coincidência, né? Certos mestres procuram respaldar também o ensino e as posições que defendem baseado no que determinado líder, determinado teólogo célebre falou, né? O que é totalmente desaconselhável. O ministro do Evangelho, ele tem que pregar com a autoridade de um mensageiro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, não como discípulo desse ou daquele teólogo famoso. E também não deve sustentar aquilo que ele prega, porque a tradição da sua denominação, do grupo ao qual ele está ligado, ensina sobre determinado assunto, por mais verdadeiro e muitas vezes por mais úteis que sejam, né? Ou seja, ninguém aqui está desprezando o valor das confissões de fé ou os labores teológicos de grandes mestres que Deus colocou para ensinar a sua igreja, mas eles não podem respaldar a pregação, nenhum sermão. Mas aqui nós vemos que o Senhor foi até mais longe do que os profetas do Antigo Testamento, os profetas e sacerdotes, porque Jesus, a característica da pregação, do discurso de Jesus é eu vos digo, em verdade, eu vos digo. Jesus tinha autoridade, ele não se reportava à autoridade de nenhum rabino, por mais célebre, por mais alto conceito que ele tivesse ali entre o povo judeu. Jesus não agia assim, ele falava como alguém vindo diretamente de Deus. Na verdade, o próprio verbo de Deus encarnado, como nós lemos lá em João capítulo 1, versículo 1 em diante. Ele era o próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Colossenses 2 e 3 diz que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência.
Jesus é a própria sabedoria de Deus encarnada. Ou seja, todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão ocultos em Cristo, de modo que o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, ele, de maneira alguma, ele se porta com arrogância quando ele diz que ele não precisa da contribuição de outras religiões. O chamado diálogo interreligioso de nossos dias nos diz que nós temos que aprender de outras religiões. Mas a Bíblia nos diz que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria divina. Ou seja, todos os tesouros. O cristianismo verdadeiro, ele se centra na pessoa daquele que é a própria sabedoria de Deus encarnado, o Logos, o Verbo, né? Aquele que, de maneira que é totalmente inútil, desnecessário e até pernicioso, na verdade, buscarmos ensinos de outras religiões para supostamente agregar o cristianismo. Isso deve ser totalmente repudiado pelo povo de Deus. O conhecimento de Cristo, que Cristo tinha das Escrituras, era sobrenatural. Tanto o conteúdo como a forma de seu ensino eram de uma qualidade totalmente diferente daquela dos demais rabinos. Isso nos leva também aqui a questionar também o seguinte: a doutrina, o ensino que é apresentado em muitos púlpitos por aí, em muitos programas de televisão, de muitos autoproclamados pregadores, é de fato um ensino que tem a sua origem em Deus, é de fato um ensino como de Jesus. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. A doutrina que é ensinada em muitos lugares pode de fato ser chamada de doutrina de Deus, ou se trata de doutrina de homens, como nós lemos em Colossenses 2:22, ou até pior ainda, como nós lemos lá em 1 Timóteo 4:1, doutrinas de demônios. Essa é uma advertência séria, uma advertência solene, meu amigo, minha amiga. Você deve prestar muita atenção. Você deveria tomar todo cuidado com o que você escuta ou o que você lê por aí. Ou seja, Satanás, ele é muito astuto, ele é muito ardiloso, ele tem seus falsos mestres. A Bíblia diz que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ou seja, ele é astucioso e ele tem os seus pregadores de mentiras por aí, que pregam um falso evangelho, que ludibriam e que desencaminham multidões de pessoas para o inferno. A verdadeira doutrina, como nós lemos aqui no versículo 18, ela glorifica a Deus. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. O Senhor Jesus buscava a glória de Deus na sua pregação. A gente repara que a gente pode reparar nos dias de hoje que em muitos lugares, e até em muitos lugares que se dizem grupos que se apresentam como igrejas do Senhor, a glória é para os seus líderes, os seus apóstolos, seus patriarcas, bispos, missionários e cada título mais extravagante que o outro. Ou seja, sempre buscando a glória para si. Ou seja, a igreja, a suposta igreja, gira em torno da personalidade desses figurões. O ensino é para a glória daqueles, para a glória deles. Mas numa legítima igreja do Senhor, Jesus, o verdadeiro centro da atenção é Jesus Cristo. O Senhor reina ali em qualquer legítima igreja do Senhor Jesus Cristo. É o Senhor que é supremo e que é central ali na vida daquela comunidade, na vida daquela igreja. Esse é um ótimo critério, meu amigo, minha amiga, para você saber se uma igreja pode ser de fato chamada de uma legítima igreja do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é central, ele é supremo ali, ou tudo ali gira em torno do líder, ou seja, é sempre a glória dele, a exaltação da sua figura que é buscada, ainda que muitas vezes disfarçada, ainda que ocasionalmente se mencione Jesus Cristo e a sua glória uma e outra vez. Esse é um critério infalível para descobrir se uma determinada igreja é de fato uma igreja do Senhor, independentemente da placa que haja ali na frente do seu templo, de que denominação seja, independentemente disso. Se é batista, se é presbiteriano, se é independente, se é menonita, seja lá que grupo for. O critério é esse.
Jesus Cristo é exaltado ali, ele é central, ele é supremo ali na vida daquela igreja. Muitos pretensos líderes são motivados por interesses escusos e inconfessáveis, mas o Senhor Jesus Cristo, ele mostra aqui o seu verdadeiro desinteresse, em promover a sua própria figura, mas promover a glória de Deus, o seu Pai. Um critério valioso, então, para a gente descobrir se determinado pregador, determinada igreja são de fato aquilo que eles se apresentam ao público como são. E aqui avançando aqui para o versículo 17, que é o cerne aqui da nossa pregação nesta tarde, Jesus aqui continua dizendo: se alguém quiser saber fazer a vontade dele, se é a vontade de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Aqui versículo extraordinário, porque Jesus aqui está dizendo, desafiando aquelas pessoas para descobrir se a doutrina dele, o ensinamento dele é verdadeiro. O discípulo precisa desejar fazer a vontade de Deus. Conhecimento aqui, Jesus nos ensina que não se alcança pela teoria, isso é o mero raciocínio intelectual, mas pelo obedecer. Se quisermos conhecer mais a palavra de Deus, se quisermos avançar, progredir no conhecimento da verdade, nos é então exigido uma vida de obediência. E nós podemos dizer aqui, baseados neste versículo, no que Jesus está dizendo aqui, que uma vida de obediência é o melhor comentário bíblico. Nós não desprezamos os grandes expositores da Bíblia, que produziram comentários bíblicos valiosos, João Calvino, Matthew Henry, John Gill, William Hendricks, excelentes comentários bíblicos. Quem puder ter acesso a eles para consultas, para tirar alguma dúvida, obter um maior esclarecimento da verdade, está agindo certo em fazê-lo. Mas o melhor comentário da Bíblia é uma vida de obediência a Deus, é o que nós aprendemos aqui. Se queremos progredir no conhecimento da verdade, temos que nos submeter em obediência à sua palavra. Ou seja, Jesus dizendo: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. O famoso evangelista D.L. Moody, diz que a obediência é o melhor dos comentários da Bíblia. Fazei e conhecereis. Exatamente isso. Uma vida de obediência, o melhor comentário da Bíblia. Quem estivesse disposto a cumprir a vontade de Deus, saberia que o seu ensino era da parte de Deus. Essa é a chave vital para a compreensão das coisas divinas. Aqui o mero intelecto é impotente, a questão de vital importância é um genuíno desejo de fazer a vontade de Deus, algo de fato impossível a quem não nasceu de novo. O crente nascido de novo, regenerado, ele sente um impulso de fazer a vontade de Deus. Mesmo ele já na sua fase inicial de novo convertido, de bebê em Cristo, ainda se alimentando de leite, naquela linguagem figurada de Paulo e de Pedro também, ele vai progredir no conhecimento. Ele já tem algum conhecimento. Inclusive, o apóstolo João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, diz àqueles novos convertidos aos quais ele se dirige, que vós tendes a unção de Deus e sabeis de tudo, não de todas as coisas, não de todas as coisas com profundidade, com clareza, mas aquele conhecimento básico necessário para não ser enganado pelos falsos mestres, pelos falsos doutores. O propósito de coração de obedecer ao que é aprendido é o real segredo do aprendizado das coisas de Deus. Coisa extraordinária que nós aprendemos aqui. Se quisermos crescer no conhecimento da verdade de Deus, temos que nos submeter em obediência a Deus, cada vez maior. Ou seja, não meramente o conhecimento intelectual, podemos ter um grande cabedal teológico, podemos saber todo o currículo de grandes seminários teológicos, mas podemos ser verdadeiros analfabetos espirituais. O intelecto aqui não é desprezado de maneira alguma. O verdadeiro cristianismo, ele milita contra o anti-intelectualismo.
Pelo contrário, a vida cristã promove o desenvolvimento intelectual. Porque à medida que nós vamos buscando mais conhecimento da palavra, se nos submetendo a ela, nos submetendo com aquele coração disposto e desejoso a fazer a vontade de Deus e buscar a sua vontade revelada na palavra, nós vamos nos enriquecendo também intelectualmente. Hoje em dia não é muito comum nós ouvirmos esse tipo de testemunho em nossas igrejas, até porque o analfabetismo em nossa nação caiu bastante nas últimas décadas. Mas era muito comum antigamente a gente ouvir falar de pessoas de irmãos, de crentes, de irmãos e irmãs que aprenderam a ler através da Bíblia. Ou seja, que pela Bíblia eles aprenderam a ler. Eles aprenderam a ler através da Bíblia. É coisa extraordinária, né? Ou seja, a Bíblia promove o crescimento intelectual. Mas esse crescimento intelectual não pode ser tido como um mero fim em si mesmo, um mero conhecimento intelectual. Aliás, há muita gente que ostenta grande cabedal teológico, mas que a vida de piedade, de temor a Deus, de santidade, quando nós podemos verificar mais de perto a vida daquela pessoa que é capaz de recitar os credos, de expô-los, que tem uma apologética muito bem afiada, muito bem capaz de desafiar e de fazer envergonhar muitos ateus e agnósticos na defesa da fé. Quando nós vamos ver, infelizmente, não há uma verdadeira vida de piedade naquela pessoa. Lamentavelmente é trágico nós imaginarmos isso, mas o Senhor Jesus aqui dá a receita. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Uma vida de acordo com a vontade de Deus, ou que tenta estar de acordo com ela, será abençoada com uma medida peculiar e especial de conhecimento. Conhecimento ocultado dos sábios entendidos, como diz Jesus lá em Mateus capítulo 11. Ou seja, conhecimento das coisas profundas de Deus. Obediência reforça o amor, e o amor induz a semelhança com Cristo, a semelhança com Cristo leva ao conhecimento perfeito. Há um progresso quando nós fazemos isso, que nós seguimos o que Jesus nos diz aqui, o conselho, a ordem que Ele nos dá aqui, nós vamos progredir em santidade, em amor a Deus, amor aos irmãos, vitória sobre os pecados e as tentações. Muitos de nossos irmãos dizem que enfrentam pecados, tentações com as quais não conseguem lidar. A receita está aqui. Ou seja, uma disposição de buscar na sua palavra, de se submeter à vontade dEle, e cada vez mais por essa palavra sendo aperfeiçoado, cada vez mais vai obtendo a semelhança com Cristo. Coisa extraordinária. Só a Bíblia, a palavra de Deus, pode produzir isso em nossos corações e nossas vidas. Em Provérbios capítulo 4, versículo 18, o escritor diz ali que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Há um progresso no conhecimento do crente, do genuíno cristão que se submete à vontade de Deus, que busca orientação na sua palavra. 2 de Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de Cristo. Né? A vida cristã ela é uma vida prática, ou seja, ela é uma vida que, como dissemos, promove um crescimento intelectual, ou seja, nações onde a Bíblia teve que passaram por um processo de reavivamento e que multidões foram despertadas para o interesse na palavra de Deus maior, onde Deus levantou mestres na palavra, pessoas piedosas para ensinar multidões nos seus caminhos, onde a Bíblia passou a ser levada em alta conta. Nações experimentaram um grande progresso educacional. Nós pensaram, por exemplo, na Alemanha, na Inglaterra, na Europa, nos próprios Estados Unidos. Ou seja, a Bíblia promove um crescimento cada vez maior no nível intelectual do povo.
Não que seja um objetivo primordial, mas promove de fato. Mas, acima de tudo, o verdadeiro cristianismo nos leva a uma prática da piedade, da genuína vida espiritual, da genuína vida com Deus. João 13,17, o Senhor Jesus dizendo: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Há uma dimensão prática no cristianismo. O cristianismo é prático. O conhecimento tem que nos levar a uma conduta, a um comportamento em conformidade com a fé professada. Lucas 11:28, Jesus respondendo a uma mulher que havia dito: bem-aventurados os peitos em que mamaste, o ventre que te trouxe a este mundo. Aí ele respondeu: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, ou a observam, em algumas traduções. Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a observam, que obedecem a Deus. A obediência está a Deus, a submissão à sua palavra está estritamente ligada ao nosso progresso no conhecimento da verdade e na aplicação às nossas vidas. É o claro ensino da palavra de Deus. Ou seja, quando fazemos isso, o nosso discernimento espiritual vai aumentando cada vez mais. Quando nós comparamos o nosso estágio, crentes que já têm algum tempo já na caminhada da fé, quando comparam o estágio em que se encontra hoje com o estágio dos seus primeiros anos de convertido, ele percebe a diferença. Há um esclarecimento maior, há pecados que foram deixados de lado, há disciplinas pelas quais eles atravessaram, que hoje os levaram a ser crentes mais fiéis, mais devotados a Deus, de vida mais consagrada. Ou seja, tudo isso, essa atitude aqui de Jesus, que Jesus nos ensina aqui no versículo 17, ela produz nos fiéis, nos filhos e filhas de Deus. Outra lição que podemos tirar daqui, ou seja, a nossa apologética se torna cada vez mais eficaz. Podemos ter um cabedal de argumentos para desafiar qualquer um incrédulo, qualquer um cético, qualquer um ateu, para a superioridade da fé cristã, a sua veracidade, a sua legitimidade, mas se em nossas próprias vidas, se nossas próprias vidas não atestarem isso, não atestarem a transformação que essa palavra pode provocar em nossas vidas, de nada valerá, tudo palha. Paulo se dirigiu a um grupo de crentes, o apóstolo Paulo diz que eles eram o selo do seu apostolado, ou seja, a vida daqueles cristãos atestavam a veracidade do que aquele servo de Deus, Paulo, lhes pregou. Ou seja, eram selos do apostolado de Paulo. Ou seja, a nossa apologética se torna mais eficaz. Como falta isso em nosso meio hoje em dia? Não é, meus irmãos, minhas irmãs? Ou seja, quanto conhecimento há à disposição dos crentes e crentes de hoje? Ou seja, o acesso a livros no passado, décadas atrás, aqui mesmo no país, livros cristãos, livros doutrinários, era muito mais complicado, muito mais difícil. Mas quanto conhecimento há e quanta pouca prática. Que coisa até trágica quando nós pensamos nisso. Ou seja, quanto conhecimento, mas quanta falta de uma legítima vida de piedade, de temor a Deus, de testemunho cristão eficaz. Dizem que Tomás de Aquino, aquele homem que na verdade foi o grande sistematizador da dogmática católica, que exerceu um impacto sobre esse grupo, sobre o catolicismo até hoje. Ele terminou os dias dele dizendo: tudo que eu escrevi é palha. E olha que, se vocês virem o que Tomás de Aquino escreveu volumes aquela Suma Teológica, volumes densos, pesados, para ler Suma contra os gentios, tudo volumes de livros pesadíssimos, obras teológicas, filosóficas, e ele termina os seus dias dizendo que tudo que ele escreveu era palha, ou seja, porque doutrina de homens, meramente doutrina de homens, foi buscar na filosofia de Aristóteles a base da sua teologia, e ele termina os dias dele dizendo isso. Então a nossa apologética,
ela se torna mais eficaz, ou seja, argumentos não são dispensáveis de maneira alguma, argumentos apologéticos, interesse apologético, mas a nossa vida em si, ela tem que ser o melhor argumento apologético. William Lane Craig, o grande apologeta dos dias atuais, ele escreveu um livro chamado A Veracidade da Fé Cristã, em que ele expõe os grandes argumentos, refuta os argumentos contra a ressurreição de Cristo, sobre a historicidade dos milagres e tudo mais, né? Mas aí no livro dele, lá no finalzinho do livro, ele diz: quer saber de uma coisa, amigo leitor? Melhor apologética que existe é a sua vida. A sua vida tem que ser a melhor apologética, é verdade. Aquele homem é insuspeito é um célebre apologeta, tem muitos livros, dá palestras no mundo inteiro, mas o que ele falou é uma grande verdade, a melhor apologética. Tem que ser a nossa vida cristã. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Aqui também nós vemos, nesse trecho, nessa passagem que nós lemos, ela nos é útil também, nós aprendemos aqui como a separação nítida entre o cristianismo autêntico e o cristianismo nominal. Versículo 18: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é o verdadeiro e não há nele injustiça. O verdadeiro cristianismo, ele busca sempre a glória de Deus. Ele sempre se reporta à Bíblia, está sempre alicerçado na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ele sempre honra a Bíblia, o seu relato, as suas ordenanças, as suas narrativas, os seus ensinos, são sempre levados em altíssima conta pelo genuíno cristianismo. Agora, o cristianismo falso, o cristianismo meramente nominal, está sempre se reportando a outros líderes, ou seja, você sempre promovendo a glória de outros, de determinados pensadores, e seja ele para os públicos mais eruditos, tem os seus teólogos, os seus ensinadores para aquela faixa de pessoas que tem uma sensibilidade mais apurada, que buscam um conhecimento intelectual maior. Agora, para as grandes massas, também tem os seus mestres, os seus pregadores de um evangelho fácil, de ensinamentos grosseiros, que podem repudiar os ouvidos das pessoas mais intelectualizadas, com uma certa formação intelectual, com uma maior capacidade de reflexão. Mas, de certa forma, o falso cristianismo, nas suas mais diferentes vertentes, ele está sempre buscando a glória de determinados indivíduos, nunca a glória de Deus. O verdadeiro cristianismo, ele busca a glória de Deus, está sempre buscando a glória de Deus, sempre apontando para Cristo, sempre dando a Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, Ele mesmo o próprio Deus, dando a Ele a devida honra, a centralidade, reconhecendo a sua supremacia, o seu domínio sobre a igreja e buscando na sua palavra a orientação, o guia para o seu proceder, para o seu pensar e o seu agir. Huberto Roden, parafraseando esse versículo 17 de Romanos 7, ele diz: quem quiser saber se a minha doutrina é verdadeira, pratique-a. Isso é, se alguém quiser saber se a doutrina de Cristo é verdadeira, pratique-a. Isso vale para você, meu amigo, talvez não seja um salvo ainda, talvez não seja uma pessoa convertida, mas está acompanhando essa pregação nesta tarde. O verdadeiro cristianismo, você quer saber a veracidade dele, ponha-o em prática. Busque exercê-lo. Ou seja, se a voz do Espírito Santo te incomoda, busque a salvação que é em Cristo. Busque, e fazendo isso, busque saber a vontade de Deus através da sua palavra. Busque o que Ele tem a te dizer sobre a necessidade mais profunda da tua alma, que é a necessidade de salvação, necessidade de reconciliação com Deus. E submeta-se a esse ensino, busque-o para a sua vida e você verá a veracidade e a supremacia do verdadeiro cristianismo. Quero também chamar a sua atenção nessa tarde
Um texto muito significativo das Escrituras se encontra no Salmo de número 25, versículos de 4 a 14, que bem poderia ser uma oração nossa nesse sentido, né, de buscar de Deus, quando vamos buscar de Deus a sua vontade, a sua direção para o nosso viver, ou seja, buscando uma maior compreensão das suas verdades. Salmo de número 25, versículos de 4 a 14. Bem pode ser uma oração, podemos bem fazer disso uma oração para nós. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Versículo extraordinário. Lá no Salmo 111, versículo 10, a palavra de Deus diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, uma atitude de temor reverente, de submissão ao Senhor é fundamental para o nosso progresso, para o aumento da nossa sabedoria cristã, para sermos sábios em Deus, sermos cada vez mais entendidos nessas verdades. Ou seja, o temor do Senhor. É interessante que nos vários ramos do conhecimento humano, do saber humano, é destacada a ousadia, a coragem daqueles daqueles grandes cientistas, pensadores que ousaram enfrentar paradigmas estabelecidos, verdades que eram então consideradas absolutas, e eles enfrentaram, venceram, estabeleceram novas bases para essa ciência. As pessoas são celebradas até hoje: Einstein, Newton, Leibniz, Platão, tantos e tantos outros intelectuais, pensadores da história humana. Todos eles se destacaram por um atrevimento, por uma ousadia, por uma coragem de vencer parâmetros que antes eram considerados, paradigmas antes considerados inquestionáveis e que não deviam ser postos em dúvida. E eles são celebrados com justiça. Todavia, o tipo de saber que a Bíblia quer que nós tenhamos exige de nós um temor santo, um temor reverente, aquele senso de que Deus é grande, que nós somos imperfeitos, pecadores, mortais. Ou seja, é totalmente diferente esse tipo de conhecimento. Se os outros ramos do saber humano são louvados pela coragem, pela intrepidez dos seus pensadores, seus grandes pensadores, aqui com o conhecimento de Deus se dá totalmente o contrário. É submissão, é temor. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ele é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Ou seja, então é preciso, o Senhor Jesus nos ensina essa atitude. Ou seja, o melhor comentário da Bíblia tem que ser uma vida de obediência ao Senhor. Ela vai nos dar um conhecimento cada vez maior da verdade, da autenticidade. Essa verdade será autentificada nas nossas vidas e confirmada e corroborada. Finalizo lembrando aquele lema da Reforma Protestante, que é enunciado por muita gente: o sola Scriptura, ou seja, somente as Escrituras. A Reforma Protestante, ela trouxe uma grande bênção
ou seja, de trazer as Escrituras de volta ao seu papel, ou seja, somente as Escrituras, ou seja, sem mistura de tradições humanas, de pensamentos alheios e contrários ao que ela ensina. Ou seja, a Escritura como única regra de fé, isso é de doutrina, e única regra também de conduta e prática. Muitos reformados gostam de dar muita ênfase nesse aspecto. Só a Escritura, a Bíblia como única regra de fé, as Escrituras como única regra de fé. Mas só a Escritura não compreende só a Bíblia como única regra de fé. Única regra de fé e de conduta, e de prática. Ou seja, isso é negligenciado, infelizmente, por muitos. Ou seja, a Bíblia tem que ser sim nossa regra de fé, mas nossa regra de conduta também. Ou seja, a adoração de uma igreja tem que ser estabelecida segundo parâmetros bíblicos. Ou seja, o que nós pensamos sobre o evangelismo, o nosso evangelismo tem que ser orientado pelos preceitos, pelos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Nosso viver, nosso proceder diário, também pela palavra de Deus. A maneira como organizamos como a liderança de uma igreja se organiza, também tem que ser pautada pelo que diz a palavra de Deus. Ela é regra de fé e é regra de prática ou de conduta. Isso nunca pode ser negligenciado. Ou seja, a Bíblia tem que ser nossa única regra de fé e de conduta. E o Senhor finaliza frisando esse versículo: se alguém quiser fazer a vontade dele, Jesus, de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ele é de Deus ou se eu falo de mim. Que nossas vidas sejam o melhor comentário bíblico que podemos ter para nós mesmos, para que possamos crescer cada dia mais na graça, no conhecimento da verdade, que possamos ter um discernimento, uma maturidade espiritual crescente, cada vez mais amadurecidos e corroborados na verdade. Que o Senhor nos ajude a sermos bem-sucedidos nessa questão. Amém. Meus irmãos, convido ainda a todos aqui entoemos a Deus ainda mais um cântico, hino de número 84 do nosso hinário. Entoemos a Deus o cântico, hino de número 84 do nosso hinário. Ó dia alegre eu abracei Jesus e nele a salvação. Hino de número 84.